Você já reparou como a nossa vida está interligada à vida de tantas outras pessoas e que a cada acontecimento existem outros tantos que acontecem para que uma coisa possa acontecer no seu devido tempo? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria pegar com vocês a palavra em Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12. Pegamos aí juntos esta palavra. A palavra diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhes providenciassem uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Jesus ordenava para que eles não dissessem quem ele era. Bom, por que toda essa preocupação de Jesus em relação àquilo que os demônios estavam declarando? Afinal de contas, você vai ver essa repetição muitas vezes na liturgia que nós vamos compartilhando aqui. Bom, isso acontece porque esses demônios estão declarando o seu senhorio, no sentido de que ele é Deus, daquilo que ele é o Senhor, antes do tempo ideal. E aqui há uma coisa importante. E o Pai, que determina os tempos de todas as coisas, tem um momento certo onde os acontecimentos vão se dar em plenitude. A palavra de Deus usa essa expressão também, na plenitude do tempo, ou seja, os acontecimentos foram vindos até que se chegue no momento ideal, na plenitude, no ponto ápice aonde se consegue então se estabelecer essa revelação, este momento. Este momento é histórico, é um momento histórico no sentido de que é um tempo, é um toque no tempo. Embora se fale de uma eternidade, que é a encarnação do Verbo, ao mesmo tempo ela tem uma data, ela tem um local, ela é concreta. Assim também as coisas vão acontecendo no seu tempo. Por isso, cada acontecimento está envolvido de um mistério. O seu encontro com um amigo na esquina ali da sua casa, um amigo que você já não vê há semanas, se deu por uma série de acontecimentos. Se ele tivesse pego o ônibus um pouquinho antes, se ele tivesse dado passos um pouco mais lento, se você tivesse mudado o seu caminho, se poderia ter vários se que não aconteceram e vocês, um só deles tivesse acontecido, isso não teria feito este encontro se dar, se revelar. Assim também é conosco. Há um tempo para cada coisa e o Pai vai programando esses tempos. Porque se essa revelação de Deus acontece antes do tempo, o que acontece? Pode ser que Judas ainda não estava plenamente capacitado no sentido das suas compreensões interiores para ir, por exemplo, denunciar Jesus. Pode ser que Pedro não tivesse encontrado forças o suficiente por aquilo que ele já tinha vivido para depois se arrepender e voltar depois de ter justamente negado Jesus. Pode ser que situações, por exemplo, com João Batista ainda não tivesse ele sido preso para que pudesse dar início àquilo que era o caminho de Jesus. Entende? Aqui nós temos vários caminhos acontecendo de cada discípulo, de Nossa Senhora, João Batista, Isabel. Você vai vendo todo um quadro sendo montado para que aconteça algo de extraordinário, para que aconteça a revelação.
Por isso, meus caros, a gente fica muitas vezes se perguntando assim, por que isso não aconteceu antes na minha vida? Por que Deus não permitiu que eu conhecesse essa pessoa antes? Por que Deus permitiu que eu tivesse essa dificuldade aqui na minha casa, com meu pai? Por que Entende? São vários acontecimentos que formam a pessoa que você é. Você é a pessoa que você é hoje porque temos vários acontecimentos. Tudo isso preparando você para um processo de santidade. E se você se negar a viver isso do tempo presente, se negar a realmente a esperar os tempos de Deus, e os tempos de Deus são confirmados pelos fatos, vocês pegarem as homilias aí atrás, vocês vão poder entender melhor. Confirmado pelos fatos, e esses fatos precisam ser concretos para chegar a esta plenitude. Então, um casal que está ali se preparando para o matrimônio, tem uma série de fatos, primeiro que levaram um encontro entre eles dois, fatos de sonhos que eles têm que ter em comum, coisas que eles precisam crescer juntos antes de dar o passo para o matrimônio. E essas coisas precisam ser discernidas. Por quê? Porque se dá um passo fora do tempo, pode ser que um de não esteja preparado. Pode ser que o outro esteja, mas o outro não. E aí nós vamos ter dificuldades lá na frente. Mas se nós olharmos para Deus e perceber os tempos, e aí você vai percebendo que as coisas vão se encaixando, os desejos vão se encontrando, que os valores vão se acertando, os diálogos vão acontecendo, tudo isso vai acontecendo junto, para que aquele evento aconteça com uma plenitude. Por isso, preste atenção nesses movimentos de Deus. A ação do mal, muitas vezes, é querer antecipar as coisas, ser muito rápido para revelar-se ou para que as coisas aconteçam. Esse imediatismo pode fazer muito mal a muitas situações, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua vida intelectual, na tua vida afetiva, na tua sexualidade. Esse imediatismo pode lhe causar muito mal e pode ser uma obra do mal na nossa vida. Façamos tudo ao tempo de Deus. Que Ele possa nos levar a este conhecimento e esta graça. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.